Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué. Seu capítulo é o de número 20. Josué capítulo 6, versículo 20. A minha Bíblia, ela é a NAA, mas como a nossa versão para esse ano é NVI, eu vou ler aqui na Bíblia do meu telefone, para que fique de igual modo para todo mundo. Josué, capítulo 6, versículo 20, quem achou diz amém. Diz assim o texto: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui no livro de Hebreus. Seu capítulo é o de número 11 e o seu versículo é o 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por esses dois textos? Meus irmãos, esse texto de Josué, capítulo 6, versículo 20, e Hebreus, capítulo 11, versículo 30, é o que tem queimado no meu coração esses dias, para que eu pudesse ministrar para vocês nessa noite. Acredito eu que é um texto bastante conhecido por todos. Você que é um bom leitor da Bíblia, acredito que em algum momento você, folheando a Bíblia, já se deparou com esse texto e acredito que foi extraído, Adilson, muitas lições. Assim como você extraiu muitas lições desse texto, eu também pude, para esse mês de janeiro do ano de 2025, com um tema baseado vivendo pela fé, também extrair algumas informações preciosas, e são essas informações que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Mas para você compreender e entender aquilo que eu quero compartilhar, eu preciso, como de costume, te contextualizar, te deixar por dentro de tudo como aconteceu, como que eu consegui chegar, ou melhor, até como esse povo chegou até o capítulo 6 e o seu versículo 20. Bem, para mim, particularmente falando, é muito difícil falar de Josué e não falar de Moisés, porque a vida de Josué, ela está ligada com a vida de Moisés. Todos nós sabemos, quando lemos o Pentateuco, ou até mesmo o livro do Êxodo, Gênesis, nós vemos que a todo tempo esse homem chamado Josué, de alguma forma ele foi útil para Moisés. Podemos dizer que Josué para Moisés era um tipo de auxiliador, ou melhor dizendo, Josué era aquele que em todo momento na caminhada de Moisés teve a oportunidade de ajudar. E não só de ajudar, eu acredito que em toda a caminhada de Moisés, enquanto ainda ele está vivo,
enquanto ele está exercendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E eu sei que você sabe que o chamado de Moisés foi para que ele pudesse libertar o povo do cativeiro egípcio. E assim acontece. Moisés, com a boa mão de Deus, ele faz isso. O povo que tem uma promessa que foi descrita lá no livro do Gênesis, capítulo 12, começa a dar a continuidade, a sequência, justamente enquanto Moisés, depois de libertar o povo, ir em direção à terra prometida, terra essa que mana leite e mel. E em direção a essa terra que mana leite e mel, Josué, dia após dia, está caminhando a Deus, do lado de Moisés. Se Moisés vai para a direita, Josué está lá. Se Moisés vai para a esquerda, Josué também está lá, Rafael. Então, em todo tempo, eu vejo essa comunicação, essa junção de Moisés e Josué. E eu separei alguns tópicos aqui, não vou entrar em detalhe em todos, mas um dos tópicos que me faz entender de forma mais clara que de fato essa junção entre Josué e Moisés aconteceu, está descrita lá no livro de Números, capítulo 13, no seu versículo do 1 ao 33. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas de forma bem rápida aqui, eu quero dizer, a epígrafe do texto fala sobre os espias. Moisés agora, ele levanta 12 homens, e a intenção de Moisés levantar esses 12 homens é a seguinte: para que eles possam espiar a terra, para ver como era a terra e consequentemente trazer esse relatório para Moisés. E assim acontece. Esses 12 homens, eles vão até a terra, ou melhor, de longe, eles espiam a terra, fazem um relatório e trazem para Moisés. Esses 12 homens, dentre eles Josué e Caleb, eles trazem um relatório. E quando você lê o texto, é bem claro que a resposta primeira não é de Josué e Caleb. A primeira resposta, o primeiro de tudo aquilo que tem da terra, são dos 10 homens. E qual é o relatório que eles trazem? Que de fato a terra é boa, que de fato a terra mana leite e mel. Só que eles complementam também que a terra é povoada e também habita gigantes. Ou seja, não só dando ênfase na terra prometida, na terra que mana leite e mel, esses 10 homens, eles também, pastor Ivan, trazem quem está na terra. E eles deixam bem claro, diante de Moisés e do povo, que lá habita gigante. Só que eu acho incrível, é que dentro desses 12 homens, como eu falei anteriormente, está Josué e Caleb. E aqui eu parei e fiquei pensando, mediante ao tema proposto para nós nesse mês de janeiro, que é vivendo pela fé. E aqui eu anotei algo e já quero aplicar para a vida de todos vocês. Dentro desses 12 homens, existem 2 homens que não estão concordando, vamos dizer assim, com o relatório que esses 10 homens trazem. Eles dizem totalmente tudo aquilo que esses 10 homens falaram, mas não para por aí. Eles dizem: entramos e possuamos a terra. E mediante ao tema proposto para nós nesse mês, que é vivendo pela fé, o que pulsou no meu coração foi: para quem tem fé, o posicionamento é diferente. Eu vou repetir: para quem tem fé, o posicionamento é diferente. William, me explica isso melhor e aplica, por favor. Eu te explico e aplico. Josué e Caleb está diante de Moisés e do povo e dizendo: nananina não,
Lá tem gigante? Tem. Mas a palavra é: entramos e possuamos a terra. Eu já quero liberar isso para a sua vida. Neste ano de 2025, pode se levantar gigante, pode a porta se fechar, pode estar dando tudo ruim, mas a palavra que eu tenho para liberar para a igreja nessa noite é: entramos e possuamos a terra. A terra é sua e não tem gigante que possa impedir, não tem porta fechada que vai impedir. A palavra de Deus nessa noite é: entramos e possuamos a terra. Entramos e possuamos a terra. Essa é a palavra que Josué e Caleb falam para Moisés e para o povo. Eu sei que o contexto ali você conhece um pouco, depois é só você ler lá, eu não quero me ater a isso. Mas eu trouxe esse exemplo para te mostrar que Josué e Moisés, de certa forma, eles estavam interligados. E Moisés foi alguém muito importante para a vida de Josué. Josué agora, estando preparado para dar continuidade na promessa que Deus fez para o povo, começa o seu capítulo de número 1. Só que quando você começa a ler o texto, Josué, capítulo 1, você tem algumas informações que são importantes. Deus, agora, falando diretamente com Josué, começa a animá-lo. Por quê? Quando você, no seu capítulo de número 34, começa a ler o livro de Deuteronômio, você vê que o povo, ele está de luto, Júnior. Por quê? Porque Moisés morreu. E Moisés era alguém muito importante para aquele povo. Moisés era alguém que marcou a história daquele povo, Júnior. Então agora, o povo, sabendo que Moisés morreu, está de luto. E juntamente com esse povo aqui que está de luto, também está Josué. Então Deus faz questão de começar o capítulo 1, no seu versículo 1, 2 e 3, dando um ânimo para Josué. E você sabe, eu acredito que você sabe esse texto de Có e Salteado. Então Deus está animando Josué, trocando os miúdos, Josué, vamos embora. A pastora Elaine, se não me falha a memória, pregou sobre isso aqui. E Deus está falando: Josué, vamos embora, tempo de luta acabou. Por quê? Porque você precisa levar esse povo para herdar a promessa que eu fiz para eles. Então vamos embora, tempo de luta acabou. E não só isso, mas também Deus sabia que a missão que Josué agora está assumindo não seria fácil, pastor. Então eu vejo que Deus precisava começar esse bate-papo com Josué. E no capítulo 1, Deus, ele anima Josué. No seu capítulo 2, você vê as histórias dos espias. No seu capítulo 3, no seu capítulo 4, no livro de Josué, a gente vê o episódio em que esse povo, ele está agora diante do Rio Jordão. Josué agora recebe uma orientação, uma direção de Deus, porque acredito eu, e segundo a Bíblia, é a primeira circunstância adversa que Josué vai ter, que é o Rio Jordão, que logo em seguida eles iriam se estabelecer na terra de Gilgal e próximo a Jericó. E o interessante, e eu fiquei viajando nisso aqui, que quando você pega esses primeiros capítulos e faz uma comparação bem rápida com a vida de Josué e de Moisés, o interessante, é que você vai ver como se fosse uns episódios se repetindo, como aconteceu na vida de Moisés e Josué. Um exemplo é que quando Moisés, juntamente com o povo, sai do Egito, qual é a primeira coisa que acontece? Ele fica diante do Mar Vermelho. Amém ou não amém? Josué agora, quando assume a liderança desse povo, a primeira barreira que ele vai enfrentar é o Rio Jordão. Mas
graças a Deus que Deus é bom. Assim como Deus foi com Moisés também, Ele foi com Josué. Josué, diante do Rio Jordão, agora debaixo de uma palavra, debaixo de uma estratégia, ele atravessa o Rio Jordão. Os sacerdotes vão, quando os pés dos sacerdotes que estão carregando a arca tocam as margens do Rio Jordão, o Rio Jordão se abre e o povo passa em pé enxuto. Então no capítulo 3 e 4 é sobre a travessia do Jordão. No seu capítulo de número 5, a gente vê o anjo do Senhor aparecendo a Josué. E aqui a gente sabe que é uma teofania, uma manifestação visível da presença de Deus. E nessa manifestação visível da presença de Deus para Josué, ele começa a trocar uma ideia, vamos dizer assim. Josué começa a fazer perguntas e o anjo do Senhor responde para ele. Josué pergunta: você é um dos nossos ou um dos deles? O anjo do Senhor responde: não, eu sou o príncipe do Senhor dos exércitos. E essa história continua, esse bate-papo segue, até que então chega o capítulo de número 6 e é o capítulo base para o meu sermão de hoje. Meus irmãos, eu precisei, de certa forma, te contextualizar, compartilhar com vocês essas informações, para que eu possa aplicar aquilo que Deus aplicou no meu coração, e que possamos sair daqui com a nossa fé fortalecida, pelo poder que é no nome de Jesus. O capítulo 6 começa dizendo assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 7 dias. Depois você termina, para a gente não perder tempo. No capítulo 5, no seu finalzinho, eu falei para vocês aqui agora há pouco que o anjo do Senhor aparece para Josué. E no capítulo 6, acredito eu que é uma continuidade dessa conversa. Mas que conversa é essa? O anjo do Senhor está aparecendo a Josué para dar instruções e também para falar que já entregou na mão de Josué e do povo a terra que mana leite e mel. E que estratégia é essa? A estratégia é simples, e o nosso pastor no domingo, ele falou um pouco sobre isso aqui. Eu até brinquei depois em casa, falei: pô, o pastor me quebrou e tal. Mas enfim, ele só deu uma pincelada, aplicou o que tinha que aplicar, e glória a Deus por isso. Mas esse anjo do Senhor está trocando uma conversa com Josué e está dando estratégias para ele. E que estratégia é essa? É simples. Josué, você vai pegar os sacerdotes, 7 sacerdotes, e cada um deles tem que estar com a trombeta, com o chifre de carneiro, e logo em seguida tem que estar a arca da aliança e os guerreiros. Josué agora, recebendo essa estratégia e obedecendo, passa essa orientação para o povo. Não só isso, mas também esse anjo do Senhor fala para Josué que eles deveriam rodear a terra durante 6 dias, uma vez, e na 7ª, 7 vezes. Então Josué agora, juntamente com o povo, recebendo essa estratégia do anjo do Senhor, do próprio Deus, começa a executá-la. Primeiro dia, eles rodeiam a terra. Segundo dia, rodeiam a terra. Terceiro dia, rodeiam a terra. Quarto, quinto, sexto dia, eles estão rodeando a terra. Só que o interessante é que quando você lê o texto, o anjo do Senhor fala para Josué o seguinte: olha, vocês vão rodear a terra, mas vocês não vão falar nada. Eu vou repetir isso aqui. Vocês vão rodear a terra e não vão falar nada. Ou seja,
Ninguém pode saber. A estratégia é para vocês. Então, vocês vão rodear a terra, mas vocês vão ficar em silêncio, não vão falar nada. E isso aqui é interessante. E para esse ano, no nome de Jesus, eu vou começar a colocar em prática, porque às vezes eu sou um boca aberta. Desculpa a expressão, às vezes eu saio falando coisas que não deveria falar. Mas o que Deus ministrou, quando eu parava para observar essa estratégia que Deus estava dando para Josué, Deus falou muito forte ao meu coração, Júnior. E se eu fosse vocês, pegavam isso e guardassem na tábua do coração de vocês. Tem muita gente perdendo guerra, porque está falando coisas que não deveriam falar. Eu vou repetir. Tem muita gente perdendo guerra, tem muita gente perdendo batalha, porque está falando coisas que não deveriam falar. O tempo de falar, você tem que esperar o sinal de Deus. Mas esse tempo aqui, né? O tempo é: rodeiam a terra, mas não falem nada. Eu não sei se é me permitido, mas eu vejo Deus nesse momento aqui, dando essa estratégia para Josué e para o povo, dando só um gostinho, né? Porque, irmãos, sejam sinceros. Você recebe uma promessa, você está diante da promessa, e não poder logo usufruir dessa promessa. Mas eu aprendo uma coisa com a Bíblia, que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo era só de rodear e ficar em silêncio. E é isso que esse povo faz. Eles começam a rodear a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma volta por cada dia. Mas chega o 7º dia. E o 7º dia é: vocês vão rodear agora, ao invés de 7 vezes. E quando vocês rodearem 7 vezes, esperem o meu sinal, que aí vocês vão gritar e as muralhas vão cair. É aí que entra o versículo 20, que diz: assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, as muralhas ruíram. Meus irmãos, isso aqui é intrigante para mim, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de perceber os mínimos detalhes. E que detalhe é esse que eu quero compartilhar nessa noite? Pode ficar de pé, meu tempo é curto, eu já vou ir para o final. Que detalhe é esse? Detalhe, né? Que quando você lê a história, a cidade está cercada com as muralhas de Jericó, certo? Ou seja, Deus dá uma estratégia, eles executam e acontece, são bem-sucedidos, certo? Só que essa muralha que cercava a cidade tinha portão. Qual era a lógica? Ir pelo acesso, entrar pelo portão. Mas como eu li com vocês o início do capítulo 6, Jericó está fechada, os portões são fechados por causa do medo, daquilo que eles estão sabendo, daquilo que Deus tem feito em prol daquele povo. Então esse é o detalhe que eu guardei para mim. Peraí, Deus fez algo milagroso, Deus fez algo impossível acontecer, mas por que não, Adilson, entrar pelas portas? Por que não? Deus não poderia fazer? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Deus estava querendo mostrar para aquele povo que quem coloca a fé em Deus vê o impossível se tornando possível. Eu vou repetir isso aqui. Deus poderia muito bem fazer com que o povo entrasse pelas portas dos muros, mas não,
Deus fez algo impossível acontecer para que o nome dele pudesse ser glorificado e exaltado. E a palavra é: quem coloca a fé em Deus vê o impossível se tornando possível para a glória de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual é a impossibilidade que você está enfrentando, mas eu vim com uma palavra do céu para você nessa noite. Coloque a sua fé em Deus para ver o impossível se tornando possível para a glória de Deus. Essa é a palavra, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Está na hora, meus irmãos, e esse é o tempo, de fato, de nós começarmos a colocar a nossa fé em prática. Porque, deixa eu compartilhar com vocês, por muito tempo, e graças a Deus, eu tive maturidade para entender isso, compreender. Muitas das vezes, e eu me coloco como exemplo, a gente fala que tem fé, mas quando a primeira improbabilidade, pastor Ivan, aparece, parece que a gente nunca teve fé. Começa a esmorecer, começa a reclamar, começa a murmurar. Então eu acredito que a palavra que Deus liberou para o coração do nosso pastor, e que é para esse tema, para esse mês de janeiro do ano de 2025, é o tempo de viver pela fé. Então, no nome de Jesus, eu encerro dizendo: saia daqui com a sua fé fortalecida para ver o impossível se tornando possível na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu empreendimento, no seu ministério, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte, no nome de Jesus. Cante bem forte. Mais uma vez, cante bem forte a igreja. Só você que crê, cante. Mais uma vez. Quem sai de posse dessa palavra, diga glória a Deus. As muralhas cairão pelo poder do nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Queridos, vá para casa debaixo dessa palavra, dessa unção que o Senhor derramou. Que você tenha um resto de noite aí abençoado, uma noite de descanso, e que Deus continue falando ao teu coração. No domingo nós estaremos aqui novamente. Eu tenho certeza que Deus falará conosco, que Deus derramará mais uma porção do poder dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos orar e vamos para casa. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja, para te adorar, para sentir tua presença, para poder levantar as nossas mãos, para poder sentir a tua presença, para poder levantar um altar de adoração. E nós somos gratos ao Senhor, porque todas as vezes que nós entramos aqui nesse lugar e levantamos um altar de adoração ao Senhor, a tua presença inunda a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa palavra. Que essa palavra, Senhor, penetre o nosso coração. E como o pregador disse aqui, que a fé que está no nosso coração seja aumentada a cada dia, para que a gente creia que o impossível pode se tornar possível, não pela nossa humanidade, mas porque cremos no Senhor. Essa é a nossa oração.
que fazemos agradecidos, nos leve em paz para os nossos lares. Se conosco em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E toda a igreja diz bem forte: 2025. Aplauda o Senhor, está terminado, vá em paz.